Muitos de nós aprendemos na escola que o marxismo é apenas uma teoria econômica, que o comunismo não passa de uma teoria política, uma teoria econômica, uma tentativa que, quando muito dizem que falha, de criar igualdade social, de distribuir riqueza. Mas e se eu lhe dissesse que essa questão da política e economia é apenas a superfície e que, por baixo da foice e do martelo, existe na realidade algo muito mais antigo e muito mais sombrio? Hoje nós vamos investigar a história para encarar uma verdade que para muitos vai ser bastante desconfortável. Nós não vamos falar de economia, nós não vamos falar de política, nós vamos falar de teologia. Vamos falar das bases satânicas do comunismo. Quando Karl Marx e Friedrich Engels eles escreveram o Manifesto Comunista, lá em 1848, eles começaram com uma frase que ficou bastante famosa. Eles disseram assim, um espectro ronda a Europa, o espectro do comunismo. A maioria, é bem verdade, ela lê isso como uma metáfora, mas, penso eu, Marx não usava palavras em vão. A análise profunda da vida e obra de Marx, essa análise ela revela que esse espectro não era figura de linguagem, mas era uma entidade real, forjada pelo ódio, pela degeneração e pelas forças elementares do mal. Para entender isso, nós precisamos olhar para o homem. Olhemos para Karl Marx. Você sabia, deixe-me dizer, que na juventude dele ele era um cristão devoto? Sim, Marx era um cristão devoto. Seus primeiros escritos falavam sobre a união com Cristo, falava do sacrifício pela humanidade. Mas então o que aconteceu? Foi nada menos do que uma mudança misteriosa e terrível. Em uma carta que ele escreveu ao pai dele, em 1837, Marx diz assim, uma cortina caiu, meu santo dos santos se rasgou em pedaços e novos deuses tiveram de ser instalados. Que novos deuses eram esses? Nos seus poemas daquela época, dessa mesma época, Marx ele não soa como um ateu que não acredita em Deus, ele soa como alguém que sabe que Deus existe, mas o odeia. Em um poema que é chamado de Invocação de um Desesperado, Marx escreve assim, ele diz: eu construirei meu trono nas alturas, seu baluarte será o temor supersticioso e seu marechal a mais negra agonia. Preste bem atenção, isso não lhe lembra de alguma coisa? Isso é o eco da rebelião de Lúcifer. Ele diz assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas do próprio Deus. O que Lúcifer dizia, Marx escrevia. Mas fica ainda pior a situação. Em um poema chamado O Jogador, Marx escreve versos que gelam a espinha. Ele diz assim, vê essa espada? O príncipe das trevas vendeu-a para mim. E Marx continua dizendo, com Satanás fiz meu acordo, ele dá os sinais, marca o compasso para mim. Veja que Marx não queria ajudar os trabalhadores, o objetivo final dele não era o bem-estar material. O próprio Marx declarou que o seu objetivo era vingar-se daquele que governa lá em cima. A ideia de Deus, dizia Marx, é a tônica de uma civilização pervertida e deve ser destruída. Não sejamos ingênuos. Essa é a raiz do socialismo, do comunismo, do pensamento de esquerda. O marxismo não é apenas uma teoria política, é uma religião invertida. É uma fé revolucionária que busca expulsar Deus do céu e destruir sua criação aqui na Terra. E como é que essa ideologia faz isso? Atacando os pilares que Deus estabeleceu para a humanidade: família, igreja, fé, moralidade.
O comunismo deseja abolir a família tradicional. O Marx e Engels, eles viam a família não como um ninho de amor, mas como uma forma de propriedade privada que precisa ser destruída. Eles promoveram a promiscuidade e a destruição dos laços sagrados do matrimônio e fizeram isso porque sabiam que sem a família o indivíduo fica sozinho, vulnerável e dependente do Estado. Esta batalha não terminou com o Muro de Berlim. Ela tem um elemento muito mais profundo, é espiritual. O espectro de que falavam mudou de forma, ele se infiltrou no Ocidente. Veja, por exemplo, o Alinsky, Saul Alinsky, ele que é o grande guru da esquerda radical americana e mentor também de muitos políticos modernos. Em seu famoso livro, na sua famosa obra Regras para Radicais, ele não dedica a obra a um filósofo, a um amigo, a um filantropo, não. Sabe a quem ele faz essa dedicatória? Ele dedica o seu livro, ele faz uma dedicatória a Lucifer. Alinsky chama Lúcifer de o primeiro radical conhecido pelo homem que se rebelou contra o establishment e o fez de forma tão eficaz que ganhou seu próprio reino. Eles não estão escondendo, não sejamos ingênuos. Eles estão dizendo a quem eles servem. O objetivo final do comunismo e também de todas as suas variantes, como o progressismo e outras tantas mais, é a destruição da humanidade através do corte de sua conexão com o divino. Eles usam técnicas como a inveja, a incitação do ódio, a luta de classes, tudo isso para incitar o homem contra o homem e não apenas para incitar o homem contra o próprio Deus. Vejamos com clareza o que tem ocorrido para que não caiamos nessas meias verdades que nos levam à destruição. Mas, veja bem, há uma boa notícia. O mal, por sua própria natureza, ele não pode criar. O que ele pode é distorcer e destruir o que Deus de fato criou. A mentira, ela tem pernas curtas, principalmente quando confrontada com a verdade. Para nós vencermos este ataque feroz do inimigo de nossas almas, não basta que nós entendamos de economia e política. É preciso que entendamos que estamos em uma guerra cuja a essência é espiritual. A resposta do comunismo não é apenas o mercado livre, não é essa resposta apenas que deve ser dada. A resposta deve ser a restauração da fé, o fortalecimento da família, deve ser a coragem de dizer a verdade contra as mentiras do espectro de que Marx falava. Se a humanidade mantiver a sinceridade, a bondade, a esperança e a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o inimigo de nossas almas não terá domínio sobre nós. O nosso papel, no final das contas, é ter a coragem de proclamar uma vitória que já foi conquistada por Jesus na cruz. O inimigo do comunismo não é o capitalismo, o inimigo do comunismo é o cristianismo. A essência de tudo isso é antes uma essência que deve ser abordada por uma perspectiva teológica do que por uma perspectiva econômica ou mesmo política apenas. Que Deus abençoe você poderosamente e que você possa perfeitamente entender a importância que é de saber as estruturas por trás desses movimentos perversos para que não sejamos destruídos pelas garras inimigas daquele que quer a nossa destruição. Que Deus abençoe vocês e até mais.